E aí, como é que você tá? Tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Inglês com Wilson. A gente vai falar hoje sobre a questão 10 do vestibular 2024.2 da Baiana. Uma questão simples, direta, muito fácil, um pouquinho repetitiva e que a gente consegue enxergar padrão. O vestibular da Baiana, a prova da Strix é bem previsível. Para algumas pessoas que não conhecem, não gostam de gramática e não sabem como a gramática vai aparecer no vestibular, a gente vai contextualizar, vai enxergar com vocês pontos específicos de gramática que apareceram no vestibular 2024.2 da Baiana. Vamos lá? Vamos embora. Ó, a gente já começa pedindo para vocês seguirem a gente no Instagram, siga lá, tá bom? Siga também aqui, ó, no YouTube, ativa a notificação, toda vez que tiver um vídeo novo você fica sabendo. Manda para essa galera aí, curte, se inscreve no canal para ajudar a gente também a ajudar vocês. Beleza? Vamos embora, ó. Presta atenção aqui no seguinte, no que ele está perguntando para vocês. Sobre as palavras in bold, bold significa negrito, né? É correto dizer o quê? Ele fala que that está introduzindo uma noun clause. Pessoal, palavra-chave aqui que a gente precisa entender, noun significa substantivo, tá? Então, o que é que ele está querendo dizer? E a palavra clause significa expressão, oração, né? Pode ser uma oração, pode ser uma expressão, né? Existem expressões, né, que seriam as locuções, né, que são expressões nominais. E aí até parece um pouco noun com nominal, né? Então, observe dentro desse contexto aqui que ele fala que that está introduzindo uma expressão, né, uma locução nominal, né, de substantivo. Você vai parar para analisar dentro do texto, questão muito simples, muito direta para você já marcar falso logo. Ó, esse that daqui foi antecedido por qual palavra? Work. Medicines that work. Remédios que trabalham, remédios que funcionam. Ou seja, esse funcionar aqui não é um substantivo, é um verbo. Então eu não posso dizer que ela está iniciando uma oração de substantivo, né? Na verdade, é uma expressão de substantivo. A frase está falsa. Beleza? Queria dar uma dica rápida para vocês. Toda vez que vocês pararem para analisar classes gramaticais, recorram sempre àquilo que vocês estudaram lá na educação inicial, né? Nos anos iniciais, na série, na sexta série, sétimo ano, oitavo ano, tá? Vocês viram isso lá. Então, o que é adjetivo? Tudo que qualifica substantivo. O que é advérbio? Tudo que modifica ou um verbo, né? Ou um adjetivo ou outro advérbio. Por exemplo, advérbio que altera um verbo. Eu quase esqueci. Né? Esqueci é um verbo, quase alterou o verbo, funcionou como advérbio. Advérbio que muda adjetivo. Bonito, muito bonito. Muito fala sobre a intensidade do adjetivo. Né? Funciona como advérbio e modifica um outro advérbio, muito lentamente. Muito lentamente, muito, intensidade do lentamente, que também é um advérbio. Então, apele sempre para essa parte inicial, né? Esses conceitos básicos que vocês aprenderam lá no ensino fundamental. Isso vai ajudar muito vocês a entenderem que o inglês é composto de palavras muito objetivas. Então, quando eu chamo, por exemplo, de pronome sujeito, é porque ele exerce função de sujeito. Né? O pronome está exercendo função de sujeito. Então é sempre muito direto. Se você entende o nome que ele está colocando, você entende qual é a função. Tá certo? Vamos voltar lá então para a letra B. Na letra B ele fala que these se refere a non-steroidal anti-inflammatory drugs. Observe que dentro desse contexto aqui ele fala assim, ó, a palavra these está aqui. Então ele diz non-steroidal anti-inflammatory drugs, NSAID, é um grupo de remédios que funcionam reduzindo swelling, inchaço e inflamação e aliviando a dor. These include aspirin e aí ele dá outras substâncias. Então, quem são eles? São essas drogas, são esses remédios que incluem a aspirina e outras drogas, ibuprofeno, diclofenaco. Então, observe que esse these daqui se refere sim aos AINES, né, do português. Então, a frase é verdadeira. Bora ver as outras. Ele fala que they se refere a risks. Bora dar uma olhadinha aqui, ó, esse they aqui, né? Ele fala enquanto os remédios de OTC são mais facilmente acessados, eles ainda carregam riscos. Eles quem? Os remédios, né? E não os riscos.
Então, essa frase daqui está falsa. Questão de pronome, como é que elas aparecem? Ou ele vai classificar os pronomes, ou ele vai falar sobre o referente em relação àquele pronome. Então, o pronome they se referiu a tal palavra lá no texto. Ou o pronome they é um pronome sujeito, é um pronome objeto. Precisa entender a classificação deles. Na revisão que a gente vai fazer em inglês para gabaritar, que vão ser 6 aulas, a gente vai fazer aulas ao vivo, a gente vai fazer plantão de dúvida, é para de 20 a 30 pessoas, no máximo. A gente não vai abrir mais que essas vagas, mais que essa quantidade de vagas, porque a gente quer trabalhar de forma muito individual, muito personalizada com cada um de vocês. Sigam lá a gente no Instagram, aí vocês vão ficar acompanhando aí todas as novidades em relação a esse curso Inglês para Gabaritar. A gente vai falar de todos os pronomes e a gente vai entender como eles caem, do jeitinho que eles aparecem lá no vestibular. Beleza? Observe que na letra D, né, voltando lá, ele fala them, está funcionando como um personal pronoun subject case. Personal pronoun, a gente parece com português, a gente sabe o que é, né? Pronome pessoal. Do caso, aí ele fala subject. Subject, em inglês, significa o sujeito do português. Tem uma questão que é muito interessante no português, a gente chama de pronome pessoal do caso reto e pronome pessoal do caso oblíquo. O nome reto e oblíquo não dizem muita coisa de forma objetiva, assim como dizem os nomes no inglês. Quando eu falo que ele é pronome pessoal do caso sujeito, né, que seria o caso reto do português, o caso sujeito significa ele funciona como sujeito. Basta a gente pegar esse them aqui e entender se na frase ele está funcionando como sujeito ou não. Cadê esse them? Está aqui no final da frase, ó, antes de um ponto. Como é que ele é sujeito se não tem verbo depois? Ó, them, cadê o verbo depois? Não tem. Então, se não tem verbo depois, ele não é o sujeito. A frase está falsa e ele é um pronome, na realidade, objeto. Seria o object case. Tá certo? Agora, essa letra E traz uma casquinha de banana que a gente precisa parar para analisar. Ó, você que gosta de traduzir, eu já tive vários exemplos de alunos que falam inglês fluentemente, mas não conseguem fechar as provas, porque eles pensam somente em tradução. Se esse é o seu caso, tome cuidado. A gente precisa pensar na gramática de forma muito objetiva, tá? Volta para a questão, vamos analisar comigo. Se você sabe que a palavra pain significa dor, você vai tender a marcar que ela é um substantivo. Mas muito cuidado, porque eu não perguntei se ela é um substantivo, eu perguntei se ela está funcionando como um substantivo. E aí a gente vai pensar assim, pessoal, ó, no português, na hora que eu falo casa de madeira, madeira é um substantivo, mas dentro dessa frase ele está qualificando a casa. Assim também funciona no inglês. Só preste atenção numa coisa: em inglês, os adjetivos vêm antes dos substantivos, né? Eles precedem os substantivos. A gente precisa entender isso. Quando eu tenho um adjetivo em inglês, o substantivo vem depois dele e não antes, tá bom? Volta aqui então, a gente vai começar a analisar dentro do contexto, tá aqui, ó. Dentro do contexto, a palavra pain vem antes da palavra relief. Então ele diz, ó, tomem remédios OTC, ele diz, para alívio da dor. É qualquer alívio? Não, é o alívio da dor. Veja, esse pain veio antes do adjetivo alívio, portanto ele está funcionando, desculpa, ele veio antes do substantivo alívio, portanto ele está funcionando como um adjetivo. Ele não está funcionando como um substantivo. Aí a gente chega realmente na resposta da questão, é aquela letra B que a gente tinha conversado, que a gente tinha visto antes, tá? Queria agradecer a vocês, pedir para que vocês sigam a gente, sigam no canal, se inscrevam no canal, siga, mande para a galera e preste muita atenção no Instagram. Logo, logo a gente vai soltar todas as novidades. Eu estou mandando mensagem para uma galera que fez o curso comigo também, né? O último curso Inglês para Gabaritar, foi uma revisão que a gente fez, foi muito bacana. A gente vai repetir essa revisão lá no final, mas é uma aulinha só. O curso é bacana porque em pouco tempo você consegue dominar a prova e gabaritar a baiana. E vai somar pontos importantíssimos para você passar para a próxima fase. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus, a gente se vê no próximo vídeo.